somos uma igreja cristã e domingo passado nós já falamos que a centralidade da nossa vida, a razão de ser da nossa vida é a cruz. É bem verdade que essa ideia para alguns parece não tão apropriadas assim, talvez para alguns pareça repugnante demais, principalmente para culturas em que entendem que a cruz é maldição, como por exemplo entre os judeus. E quando os não cristãos se referem ao homem da cruz, eles fazem isso com desprezo, o homem da cruz. Mas a cruz é que nos faz gloriar. É como o apóstolo Paulo diz ali em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, mas longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o apóstolo Paulo ele se gloriava mesmo na cruz de Cristo. Falamos isso bastante domingo passado, enfatizando isso de maneira muito forte, porque cruz representa rejeição, cruz representa sofrimento, cruz representa hostilidade, é isso mesmo. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações na qual somos envolvidos, e o apóstolo Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele já fala: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele já tinha na cruz de Cristo um sinal, uma ideia a que se vangloriar. A ideia de se vangloriar é de fazer sentido, é de dizer: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou crente em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente até na identificação fala, eu sou cristão, talvez para dar um aspecto genérico, né, para a nossa identidade religiosa. E alguns até arriscam a dizer assim, eu sou evangélico, para se identificar, para caracterizar a sua identidade. Mas quando nós dizemos assim, eu sou crente em Cristo Jesus, e fala da cruz, parece que as pessoas ficam extremamente identificadas com Cristo. E é exatamente isso que as pessoas evitam, de se identificarem tanto com Cristo. E afinal de contas, a religiosidade faz parte do ser humano. Então, as pessoas, para não se identificar muito, dão uma floreada, falam meio que baixinho, não se identificam tanto, né? E hoje, como as Bíblias se confundem com instrumento de qualquer um, não é? As pessoas até levam a Bíblia no celular sem problema nenhum, o que é inspirado é a palavra de Deus, mas a identificação fica cada vez mais comprometida. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia, longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Então nós falamos bastante na semana passada, a cruz da perspectiva de Cristo Jesus, porque o sinal da religião cristã, ela poderia ser um peixe, como é identificado muitas vezes nos carros aí. Isso porque a palavra em grego de peixe é ictus, e soletrando essa palavra, as letras significam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, nossa, fantasticamente marketing, não é um marketing fantástico,
não é? Caracterizar o cristianismo por um peixe, justamente pelo significado de cada letra em grego, de ictus. Mas isso foi rejeitado. Jesus, ele não rejeitou a cruz. Nós vimos isso quando Pedro, por exemplo, não é? Depois de identificar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, num outro momento, logo a seguir, quando Jesus estava dizendo que ia ser levado para a cruz, Pedro falou: não, de maneira nenhuma, o Pai não vai permitir isso. Jesus disse simplesmente para Pedro: para trás de mim, Satanás. Então, o próprio Jesus rejeitou isso. Nós vimos isso em textos como Marcos capítulo 10, eu estou dando uma rápida recuperada aqui, quando eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos filhos dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressurgirá. Então, o próprio Jesus, ele quis deixar isso bem claro para os discípulos, que ele iria para a cruz. A cruz era plano de Deus. Não fora a cruz, nós não estaríamos reconciliados com Deus. Então, Jesus, ele rejeitou qualquer possibilidade de se afastar da cruz, bem que o diabo tentou. Me adore, olha, eu vou te dar tudo isso daqui, olha, levou, né, ali nos 40 dias em que Jesus foi tentado no deserto, mas Jesus rejeitou. Então, no domingo passado, nós passamos aí, bem rápido, meditando sobre a cruz, da perspectiva de Jesus. Hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, sobre a cruz, porque afinal de contas, se Paulo se orgulhava, não se orgulhava a não ser na cruz de Cristo, quem sou eu para rejeitar a cruz ou não me identificar com a cruz? Não, nós devemos sim nos identificar com a cruz. Mas o porquê? Os discípulos, os apóstolos, mostravam que a cruz era um instrumento de morte substitutiva. Tem uma palavra teológica chamada expiação. A expiação, da perspectiva teológica, significa o cumprimento de uma pena, a purificação de um pecado. Então Jesus expiou os nossos pecados na cruz. Jesus levou sobre si a culpa, a nossa própria culpa. Não é? O próprio Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, da perspectiva de Paulo, não é? Porque Paulo escreveu 13 cartas, ele escreveu mais do que Pedro, ele escreveu mais do que Tiago, mostra a cruz como instrumento de expiação, como instrumento de purificação, como instrumento de morte sacrificial. A cruz tem a ver com sangue, com oferta de sangue, identificando-se com o cordeiro imolado lá no Antigo Testamento, porque sem sangue não poderia ser feito nenhum perdão de pecados. O perdão de pecados deveria ser feito com sangue. Por isso é que sempre cordeiros, não é, sem defeito, animais sem defeitos, eram sacrificados, e a pessoa que ia ser aliviado da culpa, colocava as mãos sobre o cordeiro, transferindo toda a culpa para aquele animal. Então, sem sangue não existe purificação de pecado. O autor de Hebreus já nos ensina sobre isso. E Jesus, nada mais, nada menos, é
do que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a morte de Jesus é a cruz, instrumento da morte de Jesus, é instrumento de morte sacrificial. Isso daí é bem enfatizado por Paulo. Existem 3 palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, que as Escrituras usam, especialmente o Novo Testamento usa, para a cruz e para esse momento de expiação, ou de transferência de culpa, que isso significa expiação. A palavra morte vicária, a palavra morte substitutiva e a palavra propiciação. São 3 palavras bem importantes aí, que têm uma grande profundidade em relação à cruz de Cristo. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 21 ao versículo 26. E esse texto, ele mostra muito disso que a Bíblia fala como a grande provisão de Deus. A grande provisão de Deus é a justiça que foi transferida para nós na pessoa de Jesus. Jesus que se submeteu à morte vicária, ou seja, uma morte por nossa causa. Jesus que se submeteu como uma morte substitutiva em nosso lugar, e Jesus que foi propiciação dos nossos pecados, que significa acalmar a ira de alguém pela oferta de um presente. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. O texto diz assim, nesse capítulo 3 de Romanos, do versículo 21 ao versículo 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa libertação. Então, há libertação por meio de Jesus, ou seja, nós obtivemos a libertação dos pecados por meio de Jesus. Essa é a grande justiça de Deus, na cruz, em que Jesus é a redenção pelos nossos pecados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Ou seja, esse texto, ele coloca 2 elementos principais aqui. Aquele que está sujeito à justiça de Deus, que é o ser humano. Por quê? Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E o outro elemento é a própria justiça, ou seja, o que vai satisfazer a Deus por conta dessa ira de Deus, porque todos estão afastados, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Do outro lado, a pessoa de Jesus, que redime o homem, que salva o homem, que liberta o homem. Por isso, Jesus
se ofereceu na cruz por minha causa. É o ser humano, de um lado, e o próprio Jesus, o próprio Deus, na forma humana que é Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco, para satisfazer a justiça de Deus. Porque o pecado do ser humano significa a ira de Deus colocada sobre o ser humano. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A única coisa que satisfaria Deus por conta do pecado do ser humano é o sacrifício do próprio Deus na forma humana, Cristo Jesus, que redimiria o homem, que satisfaria essa ira de Deus, que satisfaria essa justiça de Deus. O que faria a justiça? Quem é que faria a justiça pelos pecados do homem? Algum homem? Algum de nós conseguiria fazer justiça em relação aos nossos próprios pecados, ou o nosso próprio afastamento em relação a Deus? Homem nenhum. Por isso, o próprio Deus fez-se homem. Por isso, Cristo Jesus é Deus encarnado. Por isso, Cristo Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, para se apresentar na cruz e no nosso lugar. Por isso, morte vicária, por isso, por minha causa, ele se apresentou na cruz. Jesus não morreu na cruz por causa dos pecados dele, porque Jesus era sem pecado. O próprio Deus, na forma humana, 100% Deus, 100% homem. Então, por minha causa, ou seja, instrumento de morte vicária, a cruz. Percebem? Porque a cruz é vital para nós. Porque aquele que foi apresentado na cruz, se apresentou por minha causa, morte vicária. É o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, quando ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, morreu por nós por causa do nosso pecado. Então, ele morreu por minha causa. E no texto de Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, esses dois textos, ou seja, de Paulo, é a perspectiva da cruz de Paulo. Por isso é que ele diz lá no início: longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de Cristo, porque Paulo tinha consciência de que Cristo tinha morrido no lugar dele, por causa dele, aliás. E essa morte foi substitutiva. Por quê? Porque se eu fosse cumprir a justiça sobre os meus próprios pecados, eu deveria estar na cruz, pagando pelos meus próprios pecados. Você precisaria estar na cruz, pagando pelos seus próprios pecados. Isso seria impossível, porque haveria mortes e mais mortes na cruz. Esse é um problema. O outro problema, falta de competência. Eu não sou competente para pagar os meus pecados, a dívida é muito grande. A dívida de estar sobre a ira de Deus, a dívida de ser um pecador, é muito grande para eu pagar. Por isso é que o próprio Deus precisou apresentar-se na cruz, por minha causa e no nosso lugar, por isso substitutiva, para pagar algo que eu não teria condições de pagar. E cada um de nós, se tivéssemos competência, precisaríamos nos apresentar também na cruz. Jesus, no entanto, morreu em nosso lugar. Paulo, o apóstolo Paulo, por isso nós estamos falando aí a cruz da perspectiva dos apóstolos, a cruz da perspectiva de Paulo, por exemplo, ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Percebem? Se um morreu por todos, Jesus morreu por todos, todos nós morremos
Eu não precisei morrer ali, na cruz, para pagar os meus pecados. Jesus morreu por mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, de 2 Coríntios, porque o amor de Cristo nos constrange, ele nos deixa sem saída. Essa é a ideia de constrangimento. A ideia de o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, é que ele não nos deixa sem saída. Nós não temos outra saída. Por isso é que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, esse é o centro do Evangelho. Nós poderíamos estar pregando aqui sobre o amor de Deus, que esse não deixa de ser expressão do amor de Deus. Nós poderíamos estar aqui refletindo sobre o consolo de Deus, que é verdade, o Senhor nos consola. Nós poderíamos estar pregando aqui sobre a força que Deus nos dá para suprir as nossas necessidades, os nossos sofrimentos, as nossas lutas. Nós poderíamos estar pregando aqui e refletindo em tudo isso, porque Deus se apresenta ali como aquele que está junto de nós. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou se não, venham a mim vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Você percebe que são ênfases de reflexão, mas a ênfase agora da reflexão é sobre a cruz. A ênfase agora da reflexão é a validade, a importância, e o quão a cruz é imprescindível, não só sob a perspectiva de Jesus, não aceitando qualquer outra coisa, a não ser fazer os planos do Pai, que era justamente estar se apresentando na cruz. Fazendo a vontade de Deus, levando por nossa causa e nos substituindo ali na cruz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então olha só, gente, isso daí é vital para a nossa vida, para a nossa postura, para a nossa fidelidade, para a nossa entrega, para a nossa consagração. Percebe? Por que nós vivemos? Para que nós vivemos? Será que nós temos a ideia de que nós vivemos por nós e para nós, tendo a cada um de nós como objetivo final? Não, nós fomos, como falamos pela manhã, nós fomos criados para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos chamados para glória de Deus, como o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 1. Então, nós temos um objetivo. Por que existimos? É uma questão de identidade. Identidade. Então, morte substitutiva e morte por nossa causa. E o apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele usa uma palavra diferente também. Deus ofereceu como sacrifício, Deus o ofereceu, porque ele se refere a Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue. A palavra propiciação significa como sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. A ira que estava sobre nós foi removida. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, se ofereceu como presente, para que essa ira de sobre as nossas cabeças fossem tiradas. Isso chama-se propiciação. É uma palavra diferente, não é uma palavra usual, não é uma palavra que nós encontramos na boca de todas as pessoas, mas ela representa o âmago do nosso cristianismo. É a ira de Deus sendo removida de sobre a nossa cabeça, porque um presente foi oferecido no nosso lugar. Isso é propiciação. Propiciação, uma expressão aqui, né, que um outro teólogo deu, é acalmar a ira de alguém pela oferta de um presente. A ira de Deus é sobre o pecado do ser humano.
O ser humano está afastado de Deus. Está aí uma outra coisa que o ser humano não consegue entender muito bem. A ira de Deus, mas Deus se ira. A ira de Deus significa um total desajuste a uma realidade. Isso significa a ira. É uma rejeição, é uma ojeriza, é algo que afasta Deus de nós pelo pecado. Por isso é que Isaías já fala, os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus. Capítulo 55 de Isaías, os nossos pecados fazem a separação. Essa separação, esse clima de inimizade existente entre o ser humano e Deus, que inclusive é mencionado aqui no versículo 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Isso significa que o ser humano está longe de Deus. Deus está aqui olhando para o ser humano e o ser humano está de costas para Deus. O ser humano só se volta para Deus quando ele recebe essa mensagem como a mensagem que o liberta. É a libertação de alguém, é a ira removida sobre a cabeça de alguém pela oferta de Cristo Jesus na cruz. É a questão de estar entendendo e aceitando isso ou não. Por isso é que ele diz aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Mediante a fé significa crer, simplesmente crer. A maioria das pessoas ouvem isso e falam, não dá para acreditar num negócio desse. Negócio maluco. Só porque um homem ético, um homem certo, que as pessoas creem que Jesus era um profeta, grande parte das pessoas, eticamente, mas Deus não, Jesus não era Deus. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. As Escrituras falam disso. Percebe que a atitude de alguns é de rejeição completa disso. Isso não faz sentido. E por não fazer sentido racionalmente, ele entende que isso é uma mentira, é um conto da carochinha. Por isso é que o texto diz aqui, não é? A fé, não é? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, mediante a confiança, confiando que Jesus é Deus, que Jesus se apresentou na cruz, que Jesus se apresentou na cruz por minha causa, no meu lugar, para remover de sobre a minha cabeça a ira de Deus por conta dos meus pecados. Veja, é uma questão de crer ou não crer. Quem crê no Filho tem a vida. João 3,36 fala. Quem não crê no Filho, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha aí, ó, a ira de Deus aí. Quem crê no Filho tem a vida. Essa é a fé que ele diz aqui, mediante a fé. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Mas, sendo assim, a ira de Deus continua sobre ele. A ideia de propiciação é a retirada dessa ira pela oferta de um presente. O presente já foi dado na cruz. Esse presente já foi dado ali na cruz. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz claramente, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo, ao qual propôs para propiciação pela fé, numa outra versão aqui, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão, pela retirada dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Centro do cristianismo.
O centro do cristianismo não é a ética. A ética é uma consequência desse centro. Percebe? A ética, o comportamento, a postura, uma nova vida, uma nova caracterização das coisas, uma nova identidade, é consequência desse centro, que é a cruz. E mais uma vez, a cruz representa a rejeição mesmo. O homem da cruz. Eu gosto muito dessa expressão, por ela, não quanto à sua verdade, mas o quanto isso representa o desprezo do ser humano em relação a Jesus. O homem da cruz. O homem da cruz. Com desprezo. A ira de Deus continua sobre a cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, gente, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a mensagem mais alvissareira que poderia existir. Esse é o Evangelho. A palavra Evangelho, Evangelium, significa boas novas, boas notícias. Quando um exército vencia uma batalha, vinha um mensageiro na frente para a cidade com o evangelho na mão. Com a boa notícia na mão, vencemos. Evangelho é a boa notícia, e essa é a boa notícia. A boa notícia de que só Jesus Cristo salva. Eu não sei qual é a situação de todos aqui em relação ao Evangelho de Jesus, mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade interessante para reavaliarmos os nossos caminhos, porque estar debaixo da ira de Deus não é uma situação muito cômoda, aliás, não é nada cômoda. A única coisa que nos tranquiliza é saber que Jesus já se apresentou como presente, como propiciação por esses nossos pecados. Então, é uma oportunidade para reavaliarmos isso, nós que estamos aqui, e você, meu amigo, que ainda não tem uma experiência com Cristo, e que nos ouve, nos assiste, agora em tempo real, ou talvez daqui um tempo, ao assistir essa mensagem. Oportunidade de reflexão. Que bom nós podermos estar juntos para refletirmos sobre a mensagem de Cristo e avaliar bem e entender bem o que Paulo disse aqui, porque longe de mim orgulhar-me a não ser na cruz de Cristo, porque afinal de contas, Paulo ganhou o céu por causa da cruz. Eu ganhei o céu por causa da cruz. E você? E você? Alguns eu conheço, nem todos, mas é uma oportunidade de reflexão, sim, por que não? Eu creio em Jesus como meu Salvador e quero tê-lo como Senhor da minha vida. Momento oportuno para isso. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta que eu fiz. Você que também nos acompanha aí pela internet. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor aclare isso no nosso coração de vez, para que nós possamos, quem sabe, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, podermos viver em paz com Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 5. Quando ele diz, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz com Deus não é aquela circunstancial, a paz com Deus é aquela que temos com a realidade da cruz, e com a realidade da redenção e da expiação de Cristo, ali na cruz. Senhor Deus, nós
nos alegramos em sermos cristãos, mas não de maneira genérica. Nós nos alegramos sim em sermos evangélicos, isso nos identifica um pouquinho melhor, mas não há outra figura que nos identifica mais do que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali o Senhor morreu por minha causa, ali o Senhor morreu no meu lugar, e ali o Senhor se ofereceu como presente, para que a tua ira fosse tirada de sobre a minha cabeça. Eu quero te pedir, ó Deus, que vidas que estão ouvindo aqui, que estarão ouvindo e vendo esta mensagem, possam estar refletindo nessa sua situação de eternidade. Não é nem na sua situação do aqui e agora, porque o aqui e agora é passageiro. Estamos aqui agora, daqui a pouco não estaremos mais. Mas a eternidade, ela é real, eternamente. Obrigado a Deus, porque o Senhor resolveu o meu problema, o nosso problema de eternidade. Agora, eu tenho a certeza de com quem eu passarei a eternidade. Nos teus braços, recebendo o teu consolo, recebendo a paz plena, a alegria plena, tendo a tua mão, vendo a tua mão sendo passada no meu rosto e enxugando as minhas lágrimas, vendo as tuas mãos passando pelo nosso rosto e enxugando as nossas lágrimas. Ó Deus, fala a corações nesta noite, quer seja aqui nesse lugar, quer seja onde vidas estão considerando e refletindo nesta mensagem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, mas eu quero que você continue de olhos fechados. Eu gostaria de perguntar, alguém aqui ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo Jesus, e ainda não teve a oportunidade de dizer, eu quero ter a cruz como centro da minha vida e da minha eternidade, que não tinha feito antes? Alguém? Se você que está nos assistindo agora estiver levantando a sua mão ou estiver falando com Deus acerca disso, ligue para nós, entre em contato conosco, e sem dúvida nenhuma nós estaremos orientando você nos próximos passos.